Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Para as pessoas novas, né, que estão aqui, boas-vindas a vocês. Eu sou a Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Por quê? Porque é um erro que muitas pessoas cometem, mas não sabem que aquilo é um erro. Então, isso que eu vou falar hoje na live é um ponto cego. Pode ser um ponto cego para você, pode ser que não. Mas na maior parte das vezes é sim um ponto cego, porque era para mim lá no início, tá? Então, principalmente para você que está começando, vamos comigo até o final que você vai entender como esse erro pode afetar as suas receitas sem glúten e como você pode corrigi-lo para fazer suas receitas perfeitas, tá? Então, o tema da nossa live de hoje, esse erro é o maior, né? Esse é o maior erro cometido por quem está começando a fazer receitas sem glúten, tá? Vamos lá, gente. Qual é o caminho que geralmente, né, quando a gente descobre nossa restrição ou a gente decide retirar o glúten da nossa alimentação, qual é o caminho que nós seguimos? O caminho natural de fazer. Vamos lá. Eu descobri minha restrição ao glúten. O que eu vou fazer? Vou na internet, né? Vou ali na internet, que é o lugar mais fácil de a gente encontrar receitas sem glúten. Vou ali na internet, pesquiso minhas receitas sem glúten, escolho qualquer uma ali, eu não sei bem escolher qual é a certa, porque eu estou começando. Então eu escolho a que eu tenho a foto mais bonita, a que eu vi o vídeo e achei mais legal. Então eu escolho isso, vou lá, faço. Vou lá, faço a receita e obtenho um resultado seco, que não cresce bem, que fica duro, ou que cresce mais baixa, ou fica borrachudo, puxento, sabe aquele aspecto de miolo de pão de queijo? Quem nunca fez uma receita assim? Eu fiz muitas receitas assim lá no início. Por quê? Porque esse é o caminho natural de quem começa a fazer receitas sem glúten. Vai pesquisar na internet, não tem conhecimento, não tem experiência, escolhe qualquer receita, né? Não sabe os princípios porque eles são diferentes. Então, não sabe os princípios, escolhe qualquer uma, faz e o resultado não vem. E aí, o que acontece? A maior parte das vezes, nós desistimos daquela receita, nós deixamos aquela receita de lado, vamos na internet de novo, pesquisamos outra pessoa, pesquisamos outra receita, pegamos, fazemos e o resultado perfeito, ou pelo menos comível, não vem. Quem já passou por isso? Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo já passaram por esse problema, tá? Esse é um problema que acontece por quê? Porque é o caminho natural, né? A gente tem esse instinto de fazer isso. E tá errado? Tá. E já já você vai entender por que isso tá errado, tá bom? Esse caminho de ir na internet, pesquisar, fazer a receita é o caminho mais longo, o mais frustrante e o que vai te fazer perder mais tempo, mais dinheiro, o que te vai frustrar mais, o que pode te fazer acreditar que as receitas sem glúten são ruins assim mesmo, ou que você não leva jeito, que você não é capaz de fazer uma receita sem glúten que fique boa, ou que as receitas sem glúten são difíceis de fazer, né? Você não leva jeito, as receitas sem glúten são difíceis de fazer, né? Que a vida dali pra frente vai ser sempre assim, comendo coisas secas, ruins, sem gosto, porque é aquilo que é. Tem uma aluna minha, a Márcia Cristina, ela mora até aqui em Brasília, já conheci pessoalmente ela, e qual era a dificuldade dela? Quando eu conversei com ela se tornou minha aluna em 2020. Então, lá em 2020, por que ela entrou para o meu curso? Por que ela se tornou minha aluna? Porque a filha dela desenvolveu doença celíaca. Na verdade, descobriu, né, que tinha doença celíaca. Então, como ela não sabia fazer muita coisa, ela foi atrás de um método e escolheu o meu e entrou para a turma. E aí, gente, qual era o problema da Márcia? A Márcia não tinha experiência na cozinha. Ela não sabia fazer as receitas. Por quê? Porque desde que ela era criança, o papel dela na cozinha era picar as coisas, cortar os legumes. A mãe dela não deixava ela cozinhar, porque ela não queria aquela vida para a filha dela, segundo a Márcia, né? De ser uma pessoa que tem que ficar cozinhando, né? Não sei se pro esposo, enfim. Ser uma pessoa que tem que ficar cozinhando. Então a mãe dela não ensinou a Márcia a cozinhar. E aí, depois que ela se casou, teve filho, ela sentiu essa dificuldade. Então ela comprava muito.
E uma das reclamações dela na época era que ela não tinha opção de comprar um kit festa, né, para fazer as comemorações, porque a família dela gosta muito de comemorar as coisas, e ela não tinha como comprar sempre um kit festa sem glúten, sem leite. Por quê? Primeiro, porque aqui em Brasília, na época, não tinha muita opção. Segundo, porque é muito caro, né? É muito caro. E se você faz festa com frequência, como é o caso dela, você tem que gastar muito dinheiro comprando kit festas. Então, ela entrou para o curso. Segundo ela, ela conseguia solar até bolo de caixinha. Sabe aquele bolo que você compra no supermercado que tem glúten? Então, segundo ela conseguia solar até aquele bolo. Tamanha era a inexperiência dela na cozinha. E depois eu falei com ela, em 2020 mesmo, foi ou em 2021, não me recordo bem, mas foi um desses 2 anos. E ela me falou o seguinte: eu fiz a festa da minha filha completa, sem glúten e sem leite. E postou todas as fotos, me mandou todas as fotos da festa que ela fez, linda, para a filha dela, porque ela conseguiu fazer, ela aprendeu o método, ela aprendeu a fazer receitas de festa, né? E conseguiu fazer uma festa inteirinha para a filha dela. Então não é porque você não sabe cozinhar, não é porque você não tem experiência que receita sem glúten não vai funcionar para você. Pelo contrário, quando você não tem experiência, você não tem vícios, né? Tudo que a gente faz por muito tempo, a gente acaba ficando viciado em algumas coisas. É igual dirigir, né? Por que as pessoas falam que quem tá tirando carteira, né, é melhor que não tenha aprendido a dirigir com outra pessoa? Por quê? Porque essa outra pessoa pode ter passado os vícios dela pro aprendiz. E aí, quando a pessoa vai lá no Detran, né, fazer a prova ou fazer as aulas, ela já está com alguns vícios ali na direção. É a mesma coisa aqui na nossa cozinha. Quando a gente tem experiência, a gente tende a fazer, né, a cometer algumas coisas, alguns erros ali, porque nós estávamos acostumadas com a produção com farinha de trigo. E aqui é diferente. Os ingredientes mudam, as técnicas são diferentes, né? A gente precisa observar muito mais, ter muito mais controle sobre a nossa receita para que ela fique perfeita. Então, é muito importante, né, que você entenda quais são os erros, e esse aqui é o principal deles. Tem muitas pessoas que chegam até mim, para você ver que mesmo você que tem experiência com farinha de trigo, né, com receitas com farinha de trigo, também precisa aprender o que você vai aprender nessa live. Por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalham com venda de pães e de bolos com farinha de trigo, ou seja, com glúten. E aí estão fazendo essa transição para atender pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. Não que tem restrição, que buscam uma alimentação mais saudável, né? Por conta da contaminação cruzada, enfim, esse é tema para outra live. Mas essas pessoas que têm experiência com os preparos com glúten não conseguem acertar as receitas sem glúten. E aí elas vêm até mim desesperadas porque elas não sabem o que fazer. Por que que isso acontece? Porque aqui a gente tem ingredientes diferentes que vão em quantidades diferentes. Nós temos princípios e técnicas que são aplicados de um jeito diferente na nossa receita sem glúten. Por isso a gente precisa conhecer essa parte para tornar uma receita perfeita, tá? E é isso que você vai aprender na live de hoje, porque é isso que vai te tornar capaz de fazer, né? Vai te ajudar a dar o passo para fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Tá bom, gente? Qual é esse erro, então? Vou até tomar uma água aqui antes da gente entrar para o erro principal. Vamos lá. O erro principal de quem está começando a fazer receitas de pães sem glúten é não conhecer os ingredientes das receitas antes de fazer essas receitas. Porque, gente, a função do ingrediente, ela muda, né, nas nossas receitas sem glúten. A gente tem diferentes tipos de ingredientes com funções muito específicas. Por que as funções mudam? Porque aqui nós precisamos de mais de uma farinha, por exemplo, para fazer um mix equilibrado para ter um resultado perfeito. Não basta usar só farinha de arroz. Ontem alguém me perguntou, eu posso usar só farinha de arroz no bolo de laranja que tem no YouTube? Não, gente, não pode usar só farinha de arroz. Por quê? Porque nós precisamos de um mix de farinhas completo para termos todas as características, ou pelo menos as principais
Características que a farinha de trigo atribui para as receitas. Para a gente ter um bolo com essas funções, estrutura, liga e maciez, pelo menos, tá? A interação entre os ingredientes também é modificada e a combinação é diferente. Nós temos que combinar farinhas, nós temos que combinar agentes de liga, né? Outros tipos de farinhas também. Então, a gente tem que trabalhar um conjunto de ingredientes que é maior em quantidades, em números de ingredientes, e isso é necessário para ter um resultado perfeito. Ah, mas vai muito ingrediente na receita. Então, faça só com farinha de arroz para você ver como fica o resultado. Tem que ter um pouco mais de ingrediente. É necessário para a gente repor as características que são retiradas a partir do momento que eu tiro a farinha de trigo. Então, eu tenho que repor para dar estrutura, para dar maciez, para dar umidade, para dar liga. Eu preciso de agente de liga na maioria das massas, na maioria dos mixes de farinhas, para eu conseguir unir os demais ingredientes e impedir o esfarelamento do produto depois que ele estiver assado, do nosso pão sem glúten depois de assado, tá? Então, nós temos ingredientes diferentes. Goma xantana é um ingrediente que não tem nas receitas de pães sem glúten. Psyllium, né? Aqui não dá para ver. Ah, eu vou mostrar a marca, ela não tá me pagando, mas tudo bem. O psyllium, a gente precisa adicionar nas nossas receitas. Nós temos outras farinhas. Essa daqui é a farinha de coco. Essa daqui é a farinha de feijão branco, ó, clarinha. Um aroma bem característico de feijão. Nós temos chia, que a gente pode adicionar. Amido de milho, farinha de arroz, polvilho doce, farinha de arroz integral. Nós precisamos de um mix de farinhas completo para que nós tenhamos um resultado perfeito. Se eu quiser usar menos ingredientes, eu vou ter prejuízos na minha massa. Se eu escolho fazer isso, eu tenho que arcar com aquele resultado. Mas eu escolho fazer uma receita perfeita. Por isso, eu tenho uma combinação maior, sim, de ingredientes. Então, eu preciso conhecer cada um, o que cada ingrediente vai agregar para minha massa, para eu conseguir combiná-los da maneira correta, nas proporções adequadas e ter um resultado macio, fofinho, úmido, que cresça bem, que não esfarele, né? E que fique com um sabor perfeito. Muitas pessoas, meu pão ficou com gosto só de farinha de arroz, mas você disse que a farinha de arroz é neutra. É neutra. Ela não vai deixar sabor residual, se for utilizada na quantidade correta. Agora, se você usa só farinha de arroz ou a farinha de arroz e outro tipo de farinha, mas ela em uma grande quantidade, vai ter sabor residual, mesmo sendo uma farinha neutra. Por quê? Porque é arroz, gente. Vai sentir gosto do arroz se você colocar em grande quantidade. Por isso, nós precisamos conhecer as funções. Hoje nós vamos falar sobre as funções desses ingredientes, tá? Fique tranquila, já já vocês vão conhecer. E antes disso, eu queria te contar uma experiência que eu tive quando eu comecei. Quando eu comecei, a minha maior dificuldade era fazer pães. Sempre foi, né? Nos primeiros anos ali eu sofri muito até conseguir fazer um pão que prestasse. E o meu sonho era fazer um pão francês, mas não era qualquer pão francês. Porque se você for jogar no YouTube ali pão francês sem glúten, você acha um monte de receita. Mas eu queria um pão francês com a característica de casquinha crocante, miolo mais sequinho e cheio de furinhos por dentro, aroma característico. Eu precisava da perfeição, com todas as características do pão francês feito com farinha de trigo. Por isso, para chegar naquela receita, eu joguei muito ingrediente no lixo. Por quê? Porque eu não conhecia as funções dos ingredientes. Logo, eu não sabia o que eu podia combinar para me dar um resultado que nem o pão francês com farinha de trigo. Eu não tinha ideia do que eu deveria colocar na massa para ter a casca crocante, o miolo mais sequinho, mas macio mesmo assim, né? Com o aroma, né, característico de pão francês. Eu não tinha noção do que fazer para conseguir aquele resultado. E aí, né, depois de muitas tentativas, ao total foram 15 tentativas. Joguei fora? Não, porque, né, a gente tem que comer mesmo sendo ruim para não desperdiçar. Então, a primeira receita foi pro lixo, mas as outras não, tá? Qual foi o resultado que eu obtive? Tentando sem conhecer. Sem conhecer. As primeiras eu não conhecia. As primeiras receitas de pães, e mesmo a de pão francês, eu não conhecia os ingredientes. Então, eu joguei muita receita no lixo. Como é que ficavam os meus resultados? Meu pão francês, ou ele esparramava na forma,
ou ele ficava desse tamanho, não crescia, ficava super baixinho, todo rachado e duro que nem uma pedra. Se batesse no chão assim, ó, mesmo no dia que eu fiz, né, que eu tenha feito ali, meu pão ficava duro. No dia seguinte, nossa, não dava para comer, de tão duro que ficava. E eu não sabia por quê e nem o que fazer para corrigir aquele resultado. E aí, né, depois de estudar, ir atrás, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Isso é um ponto que vocês têm de vantagem, porque eu estou aqui para ajudar vocês a passarem por esse caminho de uma maneira muito mais rápida, confortável e deliciosa, né? E eu não tinha ninguém lá atrás, lá muitos anos atrás. Não tinha ninguém para me ajudar. Então eu tinha que ir por mim mesma. Tentativa e erro, tentativa e erro. Por isso que eu demorei 15 receitas para conseguir um resultado de um pão francês que ficasse perfeito. Aí você parou? Não, eu testei mais várias vezes para realmente ter certeza de que aquela combinação de ingredientes estava realmente funcionando, que não foi sorte, né? Eu ter acertado na 15ª. Então eu testei várias outras vezes para realmente ter certeza de que aquilo era realmente um pão francês. E ele ficou. Quem testou a receita que tem disponível aqui no YouTube, quem acertou a receita, percebeu. E ele fica perfeito. Fica crocante, sim. Fica bem expandido o miolo. Abre a pestana em cima. Se você fez do jeito que eu ensinei, com todas as variáveis controladas de temperatura, umidade, ponto da massa, você conseguiu esse resultado perfeito também, tá? E talvez, né, os seus resultados também estejam ficando como os meus ficavam antigamente, alguns anos atrás. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: você precisa conhecer. Eu aprendi a fazer receitas sem glúten que ficassem macias, fofinhas e deliciosas depois que eu conheci os ingredientes. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar sobre a receita específica do pão francês, porque eu quero te explicar quais são as funções de cada uma das farinhas, né? Vamos falar sobre o mix de farinhas do pão francês, sobre o agente de liga que eu utilizei e também sobre o líquido da receita, qual é a função, como usar e o que você precisa saber para que essa combinação realmente dê um pão francês perfeito. Tá bom, gente? Vamos analisar esses ingredientes agora. Anotem aí, hein? Pegue papel e caneta. Vamos lá. Mix de farinhas. Essa farinha de arroz aqui, deixa pra lá, que é depois. Qual é o mix de farinhas que eu usei para fazer a receita do pão francês sem glúten? Pão francês perfeito sem glúten, né? Dá licença que é perfeito. Quais farinhas eu usei? Farinha de arroz branco, amido de milho, polvilho doce e polvilho azedo, que eu não tenho aqui hoje para mostrar para vocês. Mas vocês sabem qual é, né? Aquele do mercado, sem glúten. Então, aqui eu tenho, nessa receita, proporções iguais de farinha de arroz branco e de amido de milho. Para que eu tenho tanto amido nessa receita? Vamos lá. A farinha de arroz, vocês já sabem, vai dar o quê? Estrutura para nossa massa. Então, a farinha de arroz vai servir para dar suporte para o nosso salto de forno acontecer e o nosso pão não baixar. Precisamos da farinha de arroz. Posso substituir pela integral? Pode, mas o seu pão não vai ficar com o miolo tão expandido quando você usa a farinha de arroz integral. Por quê? Porque ela tem muita fibra. Ela vai absorver muitos líquidos dessa receita. E aí, o seu miolinho vai ficar um pouquinho pesadinho, tá? Mas é possível também, eu já fiz. Fica uma delícia, mas não fica exatamente um pão francês, tá? Fica um pouquinho diferente. Então, a farinha de arroz branco é a farinha mais indicada para usar como farinha de estrutura nessa receita específica, tá? Um adendo aqui rapidinho. Tem muitas pessoas que chegam até mim querendo substituição. Eu acho maravilhoso vocês quererem substituir. O que eu sempre alerto? Você pode substituir, mas o seu resultado vai ser alterado. Então, se você quer um pão francês perfeito, crocante por fora, massinha dourada, a casquinha dourada por fora. Por dentro, ele cheio de furinhos e também mais macio, só que não tão úmido, né, mais seco. Você precisa seguir exatamente a receita. Se você alterar qualquer tipo de farinha ou adicionar um outro tipo de farinha, vai dar diferença no resultado final e o seu pão francês não vai ter as características originais, tradicionais do pão francês feito com farinha de trigo. Tá bom? Beleza, tamo combinado.
A farinha de arroz branco, então, vai servir de estrutura. Por que eu tenho tanto amido de milho nessa receita? Nas outras receitas, eu não coloco essa proporção. Aqui eu tenho 1 para 1. Um de farinha de arroz, 1 para amido de milho. E eu preciso dessa quantidade para trazer essas duas características que eu falei. Eu preciso da casquinha crocante e preciso do miolo mais sequinho. Então, o pão francês, ele precisa do amido de milho para essas duas características. Ah, e se eu trocar pela fécula, ele vai ficar com a casquinha crocante? Vai, mas não tanto. Por quê? Porque a fécula, ela tem outro componente que está em maior proporção, que é a milopectina, que vai trazer mais maciez e leveza. Seu pão francês vai ficar uma delícia? Vai. Tá? Vai dar certo, pode substituir. O que é responsável principalmente por dar a casquinha crocante no nosso pão francês? Claro que eu tenho a combinação dos ingredientes, é extremamente importante. O amido de milho também é importante. Mas eu tenho, nesse pão especificamente, um cuidado muito necessário que vocês têm que ter na hora de executá-lo, que é o quê? Temperatura e umidade. Esses dois, e a umidade da massa e a umidade do forno. Essas duas variáveis, esses dois requisitos são necessários para obtermos o resultado perfeito do pão francês. Eu fiz a massa, deu certinho, só que minha massa foi pro forno e o forno não estava tão quente. A massa não vai ter o salto de forno que é necessário para o pão francês e não vai ficar com a casquinha tão crocante. Pelo contrário, se você coloca o pão francês mesmo no ponto correto da massa, dentro de um forno frio, a casquinha vai ficar dura, o seu pão vai ficar duro. Então, a temperatura para o pão francês é extremamente importante para que você consiga um salto de forno, casquinha crocante e miolo expandido. Tudo bem, gente? Então, a gente precisa do amido de milho. Posso substituir? Como eu disse, pode, mas vai alterar o resultado final. O amido de milho vai proporcionar principalmente essa característica da casquinha crocante e da leveza do miolo, tá? Quando a gente troca, um exemplo, né? A farinha de arroz integral, a gente usa a farinha de arroz integral, a gente perde a leveza no miolo. Quando a gente usa farinhas ricas em gorduras e proteínas, além de perder a leveza do miolo, a gente ainda afeta a casquinha do pão. Por quê? Se eu tenho mais gordura, eu tenho uma casquinha mais mole, tá? Eu não tenho a casquinha crocante. Extremamente importante vocês conhecerem os ingredientes para saberem como usar, como combinar. Certo, gente? Farinha de liga, polvilho doce. O polvilho doce vai trazer maciez para essa massa, principalmente liga, mas também maciez, tá? É o polvilho que vai agregar essas funções. O azedo, por que ele tá aqui? Ele tá numa quantidade bem pequena. Porque o polvilho azedo, ele vai entrar nessa receita para ajudar na expansão do miolo. Então, eu tenho a expansão maior quando eu uso o polvilho azedo. E também para ajudar na casquinha crocante, porque é uma característica do polvilho azedo. Expansão e crocância. Então, por isso que ele está nessa receita em uma quantidade pequena, para não afetar o sabor, mas e nem a liga, né? Porque ele também dá bastante liga. Então, ele está em uma quantidade pequena para atuar somente na expansão e na crocância da casca. Certo, gente? Aqui eu não tenho polvilho azedo, mas vocês vão usar. Não uso polvilho azedo, não tem polvilho azedo. Usa o polvilho doce. Vai dar alteração? Vai, mas não é uma alteração significativa. Então, como é uma quantidade pequena, você pode substituir o azedo pelo doce. Já fiz isso várias vezes, tá? Por quê? Porque eu uso o polvilho azedo somente nessa receita, basicamente. Então, a gente compra, né, meio quilo, acaba vencendo, porque eu uso muito pouco. Então, eu prefiro usar o polvilho doce mesmo aqui para casa. Vai me dar uma característica de pão perfeito, sempre, né? E aí, eu substituo no lugar do azedo. E aí, gente, essa é a combinação de farinhas. Esse é o nosso mix básico para o pão francês. Crocante e miolo mais sequinho e bem expandido. Só que de nada adianta você fazer a receita desse pão francês e pecar na hora de assar. A sua temperatura vai ter que estar lá em cima, tá? A receita pede uma temperatura de 230 graus. Então, suba essa temperatura do seu forno para você ter um resultado crocante e bem expandido. Certo, gente? O outro ingrediente que nós vamos falar é o agente de liga. No pão francês, eu usei a goma xantana, tá? Esse pozinho aqui, a goma xantana, é um agente de liga maravilhoso porque ela tem a ação muito forte. Então, ela vai unir
muito os ingredientes, isso vai proporcionar uma expansão uniforme da massa, extremamente importante, porque, olha só, o nosso pão francês vai expandir nos primeiros 10, 12 minutos que ele entra no forno. Ele expande rápido, então eu preciso ter elasticidade nessa massa o suficiente para que o meu pão expanda e ela não rache, tá? Tudo bem que eu tenho ali a pestana que ela vai abrir, mas você vai perceber depois que seu pão estiver assado, que quando o seu pão expande, a pestana abre, mas ela não racha, ela estica. Você percebe os fiozinhos, né, os veios que a goma xantana proporciona. Então essa é a função, dar elasticidade para essa massa do pão francês, para que ela expanda sem rachaduras, tá? Ah, eu posso usar o psyllium no lugar? Você pode, mas vai ter alteração na receita. Por quê? Primeiro, porque o psyllium é muito mais rico em fibras. Ele vai absorver muito mais o líquido da receita do que a goma xantana. Então, aqui, quando você faz essa troca, primeiro que você vai colocar uma grande quantidade desse, né? Porque a goma xantana aqui vão 6 gramas na receita do pão francês. Para você substituir pelo psyllium, você vai ter que colocar 15 gramas de psyllium, né? Porque é 2,5 a mais. Então, 15 gramas de psyllium nessa receita do pão francês. Consequentemente, vocês vão ter que aumentar muito a quantidade de água da receita para hidratar esse psyllium. Por quê? Porque isso pode impedir a expansão do seu pão dentro do forno. Falta de umidade. Se a sua massa do pão francês está fácil de modelar, significa que a massa está um pouquinho seca. Por quê? Porque essa massa, ela gruda na mão, gruda bem. Então, você precisa untar a sua mão com óleo vegetal, assim como eu vou mostrar na receita, lá depois que você for lá assistir. Você precisa untar muito bem, porque a massa, ela fica mais cremosa, ela precisa estar assim. Se ela tiver mais seca, o seu resultado vai ser mais seco por consequência, tá? Então, é importante conhecer os ingredientes para você aprender a identificar quando você precisa colocar mais líquido, quando você precisa reduzir essa quantidade de líquido. E quando você faz essa troca da goma xantana pelo psyllium, provavelmente a sua quantidade de líquidos vai ter que ser bem maior, porque ele vai absorver mais essa umidade, certo? Então a goma xantana é extremamente importante nessa receita, justamente pelo salto de forno. Se eu não tiver a goma xantana, na hora que o seu pão crescer, ele vai rachar todo. Porque ele não tem como ficar ali, ter elasticidade na massa, ele não tem essa força para suportar o crescimento rápido e ele vai rachar. Passou do ponto de hidratação? Inclusive, alguém me mandou mensagem esses dias no Instagram falando que o pão esparramou, a massa, né? Esparramou na forma. Por quê? Porque sobrou líquido, né? Quando a gente faz uma massa muito mole, a gente vai ter esse problema de estrutura. Ela não vai ficar firme durante o processo de cocção. Ela esparrama na forma, a gente perde as características do pão francês, tá? Vai ter um pão aí que dá para comer? Vai, né? Mas não vai ser um pão francês, tá bom? Então, muito cuidado com o ponto da massa. Observe sempre o ponto mostrado nas receitas para que você consiga um resultado bem similar ao que eu estou mostrando. E esses resultados que eu mostro nos vídeos, eles são reais, tá? As receitas funcionam e os resultados ficam perfeitos, sim. Porque eu tenho compromisso com a qualidade do resultado que você vai ter em casa. Eu não te ensino qualquer receita, tá? Eu testo muito tempo ela antes para realmente ter certeza de que aquela receita você vai conseguir executar em casa e vai conseguir um resultado perfeito com ela. Tem muitas pessoas, infelizmente, por isso que a gente erra muito no início, que a gente não tem essa experiência, não tem esse conhecimento, né? Tem muitas pessoas que lançam receitas na internet aí, né, a torta é direita, sem garantir aquele resultado, sem testar várias vezes. Por quê? Porque elas não se importam com o seu resultado. Elas não se importam se você vai desperdiçar ingrediente, tempo, dinheiro, se você vai ficar triste porque você não pode comer. Por quê? Porque ela não está se importando com isso. Ela quer cliques, né, os famosos caça-cliques, quer visualização no vídeo, quer clique na receita. E para você se livrar disso, eu aconselho que você acompanhe, por exemplo, abaixo dos vídeos tem vários comentários, né? Vá lá nos comentários, dá uma lida, vê se realmente outras pessoas fizeram e conseguiram alcançar um resultado legal, para que você não perca tempo e nem receita e nem fique triste com isso. Tudo bem, gente? Você que está começando precisa ter um pouquinho de filtro aí
no que você escolhe na internet, porque na internet tem muita coisa boa. Eu tô na internet, minhas receitas são boas porque muitas pessoas que estão aqui hoje, que não estão, já testaram já várias vezes e estão comprovados lá nos comentários que realmente funcionam as receitas. Mas, infelizmente, tem muita receita que não funciona. Eu sei disso porque eu fiz várias delas, né? Eu joguei muita coisa fora. Então, eu quero que você tenha um pouquinho desse filtro aí, para você não pegar receita que seja tão errada e você tem que jogar todos os seus ingredientes fora. Tá bom, gente? O próximo ingrediente que você precisa conhecer e saber usar são os líquidos, tá? Os líquidos, água, leite animal, leite vegetal, suco de fruta, chá, café. Os ingredientes líquidos, eles servem para trazerem umidade, né, para nossa massa e também para unirem os demais ingredientes. A partir do momento que a gente hidrata as nossas farinhas, a gente consegue um resultado muito mais macio e muito mais úmido. Se eu tenho problema na hidratação, ou seja, se eu não coloco líquido suficiente, eu vou ter um problema no meu resultado final. Por quê? Porque a umidade da massa, ela não afeta só a maciez em si, sabe? A maciez em si. Ela afeta a fermentação dessa massa, né? Ela afeta a formação da casca da massa. Por quê? Porque a formação da casca se dá a partir do momento que eu tenho a evaporação dos líquidos na superfície dessa massa. Se eu não tenho líquido suficiente, minha massa vai ficar com a casca dura. Meu pão vai ficar com a casca dura. Porque faltou líquido, vai rachar. Quem nunca fez um pão que rachou todo em cima? Porque faltou umidade na massa, tá? Então, o desequilíbrio nas receitas, você pode corrigir a partir do momento que você conhece as funções de cada ingrediente que você está utilizando. Certo, gente? Então, e outra coisa importante que, além de você conhecer as funções, que é extremamente importante, você precisa, para definir os tipos de ingredientes que você vai usar, você precisa entender e visualizar qual é o resultado que eu busco com aquela receita. Exemplo, sonho. O sonho também era um dos meus pães preferidos, é um dos meus sonhos de fazer. Eu tinha muita vontade de aprender a fazer sonho na época que eu estava começando, porque fez parte da minha infância, né? Quando eu era adolescente, que eu ia na cidade de vez em quando, né? Lá na roça onde eu morava. A gente ia na cidade e a primeira coisa que eu queria fazer era ir na padaria e comprar um sonho de doce de leite. Então, para mim, tem uma memória afetiva, né? Ainda tem. E eu queria muito aprender a fazer um sonho, só que eu não conseguia acertar. Então, o que você precisa entender na receita para definir quais ingredientes usar depois que você já sabe a função deles? Você precisa entender o resultado que aquela receita vai te dar e o resultado que você busca nela. Exemplo, o sonho. Qual é o resultado do sonho? Quando você pensa em sonho, o que você imagina? Como é a massa que você imagina? Vamos lá. O sonho é uma massa mais leve, né? Bem fofinha, cheio de furinhos, cheio de alvéolos, né? É uma massa que você morde, ela vai, baixa e sobe, né? Aquela massa que derrete na boca. Então, a gente precisa pensar nesse resultado para formular os nossos ingredientes, principalmente o nosso mix de farinhas. Então, é pensando no resultado que eu vou combinar os demais ingredientes da receita. Isso é muito, muito, muito legal. E a partir do momento que você entende as funções e consegue identificar que a farinha, que a fécula de batata, que o amido de milho vão me proporcionar leveza, eu já sei que para eu ter um sonho que tenha massa mais leve, mais fofinha, eu preciso adicionar fécula de batata ou amido de milho. Ah, meu sonho, né? O pão de sonho cresce, fica bem estruturado. O que eu preciso? Estrutura. Só que, se eu coloco, por exemplo, uma farinha rica em proteína e fibra, eu vou precisar hidratar muito mais essa massa, concorda? Se eu hidrato mais, eu posso pesar essa massa porque a fibra vai absorver mais o líquido da receita. Quando eu quero uma massa leve, eu coloco um mínimo de farinhas ricas em proteínas, ricas em fibras, tá, gente? Fibras. Por quê? Porque ela vai absorver mais a umidade. Eu preciso colocar mais água nessa massa para eu conseguir hidratar. Pode ser que eu perca esse ponto de hidratação, porque eu coloquei água demais e não consigo modelar. Isso você tem que pensar também. O resultado da massa, macio, fofinho, leve. Eu preciso modelar esse pão, eu vou colocar dentro de uma forma esse pão. Eu vou modelar. Então, eu também tenho que pensar qual é o ponto de hidratação. Eu preciso deixar uma massa que eu consiga modelar e ela se mantenha no formato enquanto estiver assando. Então, se eu ponho muita farinha de fibra, farinha rica em fibra,
como a farinha de arroz integral, é um bom exemplo, a farinha de coco, né, que são farinhas ricas em fibras, eu vou precisar aumentar a água, eu vou precisar de uma massa mais cremosa. E aí, gente, eu posso ter um problema de estrutura nessa massa durante o processo de cocção. Não estrutura no sentido de, vai crescer, vai baixar. Estrutura para ela se manter no formato. Eu preciso de uma massa um pouquinho menos cremosa do que uma massa de pão de forma, que eu tenho a forma para dar o formato, tá? Então, tudo isso você precisa analisar. Só que você só vai ser capaz de identificar quais ingredientes, quais farinhas usar depois que você entender as funções que cada uma agrega. Quais características cada uma atribui para suas receitas. Nossa, mas é muita coisa. Não, não é. Sabe por quê? Porque você não precisa conhecer todas as farinhas que existem. Você vai usar, vai conhecer as que você mais usa. 3 farinhas. Não é difícil de identificar. Liga, estrutura, maciez e leveza. Proporção básica, 50 para meio, 50, 25, 25, a proporção básica. Então, você consegue já, a partir do momento que você conhece as 3 farinhas básicas, a formular receitas. Então, não é difícil. Você precisa entender a função do ingrediente que você usa mais comumente no seu dia a dia, tá? Eu preciso saber qual é a função da farinha de berinjela. Você já usou a farinha de berinjela? Eu nunca usei. Você provavelmente não vai usar, a menos que, claro, você queira. Mas nas receitas básicas, a gente não precisa usar farinha de berinjela, farinha de fibra de bambu, né? Farinha de... Qual é aquela farinha, gente, que eu esqueci o nome, que alguém sempre fala na live e eu nunca me lembro o nome dela. Zaia. Usa farinha de mandioca, né? Coloca ali uma parte. Então, a gente precisa conhecer os ingredientes básicos, as funções básicas de cada ingrediente que a gente usa, somente isso. Mais pra frente, conforme você vai, né, melhorando ali seus preparos, aumentando o seu leque de receitas, aí sim, é gradualmente que você vai aprendendo. Mas para começar, você precisa conhecer os ingredientes que você mais usa, as funções básicas deles. Basta isso para você ter resultados perfeitos, tá? E aqui, eu tô aqui, na verdade, né, não para te ensinar uma receita, porque receita tem de monte na internet. Eu tô aqui para te ensinar como você vai fazer para ter uma receita perfeita, tá? Uma receita só não resolve a sua vida. Não vai resolver a sua vida nunca. Por quê? Se você sabe uma receita, você só sabe aquela receita. Se você conhece os ingredientes, sabe aplicar as técnicas ali que são bem parecidas com a com glúten, mas são diferentes em alguns aspectos. Mas se você sabe isso, você tá independente e consegue executar qualquer receita. Então, é muito importante que você entenda a diferença entre você saber uma receita e você saber o mundo dos ingredientes. Por quê? Porque aqui eu sei uma receita. Aqui eu consigo fazer todas as receitas, porque eu tenho conhecimento técnico, né, básico ali para isso. Eu conheço os meus ingredientes, eu conheço as minhas funções. Logo, eu consigo saber que a farinha de arroz integral vai ter a mesma função no bolo de laranja, no bolo de abacaxi, no pão de hambúrguer, no pão de batata doce, no pão francês. É a mesma função, tá? Não muda. O que muda é a proporção a depender do resultado que você quer com aquela receita. E sem conhecer esses ingredientes, você não vai alcançar o resultado perfeito, tá? Na melhor das hipóteses, você vai fazer um pão que fica comível, né? Legal, é um pão gostoso, mas não fica perfeito. E eu busco perfeição. E a gente precisa, para isso, conhecer os ingredientes. Eu quero que você se sinta orgulhosa dos preparos que você está fazendo, das receitas que você está colocando na mesa para sua família. Eu quero que a sua família, que os seus amigos te elogiem. Gente, quando eu recebi elogios pelos meus preparos sem glúten, é uma sensação maravilhosa. Por quê? Porque aquilo me mostrou que eu sou capaz de fazer uma receita que fica deliciosa e as pessoas que não têm restrição acreditam que aquilo é com glúten de tão bom que é. Então, ou não acreditem que é sem glúten, né? Então, eu quero isso para você. Eu quero que você receba elogios. Minhas alunas recebem elogios da família, dos amigos. E isso é muito, muito gratificante, porque significa que elas aplicaram o método, conseguiram resultados perfeitos. E as pessoas estão vendo isso. Mesmo quem não tem restrição ao glúten, mesmo quem não tem costume de comer coisas sem glúten, elogiam porque não acreditam que é realmente sem glúten, tá? E eu quero isso para você também.
Tá bom, gente? Eu acredito em vocês. Eu sei que vocês são capazes. Só precisa ajustar ali alguns pontos. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, porque foi maravilhosa. Agora, eu quero tirar as dúvidas de vocês. Bora lá, gente? Fiz hoje um pão sem glúten que vi na internet. Foi um horror. Não cresceu. Que pena. Cal. Vou te chamar de Cal, não sei como é o seu nome, mas Cal. Então, testa uma receita aqui do canal. Você tá no Instagram, mas no YouTube é mais fácil de pesquisar. Vai lá nos vídeos, pega uma receita de pão, o pão de batata doce que eu falei na live 1, lá na segunda-feira. É perfeito para você começar. Por quê? Porque ele tem ingredientes simples de você usar e você vai conseguir um resultado perfeito nele, eu tenho certeza. Então faça essa receita para você parar de jogar ingrediente no lixo. Vamos parar de fazer coisa errada. Bora lá. Receita errada que eu digo, tá, gente? Você falou ontem que as farinhas são 100% no total. Aí pode acrescentar mais 20% da proteica. Isso mesmo. Qual é a sua dúvida? Você usa assar pão com vapor em forno elétrico ou não precisa? Dorinha, eu só uso vapor para fazer essa receita do pão francês, tá? Só para fazer essa receita. Inclusive, essa receita do pão francês, gente, eu esqueci de falar, tá no YouTube e tá na descrição da live. Ou eu esqueci de colocar. Se não tá, eu vou colocar já já, tá? Mas tá ali no YouTube, essa receita. Meu Deus. Eu já vi uma receita na internet que usa 20 gramas de goma xantana em um pão. Jesus, qual é o tamanho desse pão? Tem que ser muito grande, né? Pra eu usar 20 gramas de goma xantana. Eu tenho que fazer 3 receitas e meia dos meus pães de 700 gramas pra fazer pra usar 20 gramas de goma xantana. Pelo menos. Meu Deus. Acho que mais, viu? Eu fiz o pão brioche, sua receita ficou perfeito. Ai, que bom, Denise! Fico super feliz que você tenha gostado. Eu amo aquele pão. Inclusive, tem uma aluna minha que ela faz, tipo, quase todos os dias o pão brioche. Ela adora. A Isali, não sei se ela tá na live hoje. Isso, faz o pão brioche. Boa, Cal, faz esse aí. Amo sonho. Denise, tem receita de sonho no canal, viu? Sonho de doce de leite ou de creme de baunilha. Não me lembro direito qual é o recheio, mas tem o pão lá. Para fazer bolo de caneca, qual a quantidade? Porque é pouca quantidade e o tempo de forno também é curto, não posso usar farinha de trigo. Socorro, tem 2 receitas de bolo de caneca lá no canal do YouTube, tá? Eu não entendi qual é a sua pergunta. O que você quer saber sobre o bolo de caneca? Tem 2 receitas no YouTube, se você quiser dar uma olhada. Eu também tava com saudade, Silvia. Pão de batata doce é maravilhoso, eu amei. Que bom, Denise. É bom, né? Também gosto. Inclusive, eu acho que acabou. E ele é bom por quê? Porque ele é muito nutritivo, né? A batata doce também tem amido resistente na composição, então ele vai saciar a gente por muito mais tempo. E as farinhas que a gente utiliza, a de trigo sarraceno, tem muita proteína, muita fibra. Então a gente se sente saciada por muito mais tempo quando a gente come esse pão de batata doce. Ele é super saudável, maravilhoso. Fiz o pão de batata doce ontem, baixou no meio e gelatinizou na base. Sempre acontece isso, independentemente do ponto de hidratação da massa. Tá. 2 coisas. Você mora na Austrália, né? Acertei, não foi? Pode ser os tipos de farinhas que tem aí, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, a fécula de batata doce, que tem muito amido, também pode provocar esse tipo de resultado quando a gente adiciona em grandes proporções. Então, pode ser a qualidade da farinha, porque o polvilho doce que eu uso aqui é muito diferente do polvilho doce que minha mãe tem lá. Então, a qualidade mesmo da farinha, né? Se ele tem mais potência de gelatinizar, tem mais potência de dar liga, né? Se tem muito amido naquela farinha, pode dar esse tipo de resultado. O ponto de hidratação você disse que é o mesmo, então, se você observou, o ponto de hidratação é o mesmo, provavelmente sejam as suas farinhas o problema, tá? A gente tem que ver aí que tipo de farinha que você pode utilizar, mudar ali um pouquinho para ver se resolve esse problema. Salvador, Bahia, Rogério, presente novamente, isso aí, muito bom. Adicionei 5 gramas a mais de água. Não, 5 gramas não vai fazer tanta diferença a ponto de gelatinizar a sua massa, não, tá? A menos que sua massa tenha ficado muito mais cremosa do que a minha, mas pelo que você está dizendo, não. Então, provavelmente seja problema nas farinhas.
Dá para ensinar uma receita de pão italiano? Rogério, vou anotar a sua sugestão, tá? A batata doce que eu consigo achar aqui é muito doce, igual a uma sobremesa. Que deve ser uma delícia, hein? Ainda você fez assada, né? Que ontem você falou que estava fazendo assada, acho que foi você. Assado a gente consegue acentuar muito mais o doçor da batata doce, né? Então vai ficar bem docinha. Estou fazendo bolo de goiabada, fubá, né? Fubá com goiabada, tá ficando perfeito. Ai, que delícia, Helena. Eu amo aquela combinação, gente. Fubá com goiabada é a melhor combinação. Vou fazer hoje com batata branca. Você acha que eu poderia dar um melhor resultado? Ah, pode ser a batata também, né? Pode ser a batata também. O que você pode fazer? Diminui um pouquinho a quantidade de purê. Eu acho que vão 100 gramas. Coloca uns 70 gramas de purê nessa receita de hoje. Vamos combinar assim? Coloca menos purê pra gente testar se a qualidade da batata. Pode ser isso sim. Põe menos. Faz 70 gramas, tá? Pra gente ver qual é o resultado que vai dar. A resistência de aquecimento. Inclusive, deixa eu só falar uma coisa sobre essa batata. A batata branca, ela é mais seca. Então, pode ser que resolva esse problema também. Mas reduz a proporção e usa a branca para ver como fica. A resistência de aquecimento no meu forno está localizada na extensão do fundo do forno. Aciona um ventilador. Sim, por convecção, né? Não, você pode fazer mesmo assim. Usar o de convecção. O que você vai ter que fazer? Diminuir um pouquinho a temperatura. Por quê? Porque quando a gente tem o ventilador no fundo do forno, ele espalha mais o calor, né? Ele dispersa mais o calor ali dentro do forno. Então, a gente tem um forno mais quente. Por isso que, para esse tipo de forno, a gente reduz uns 20 graus aí a temperatura. Então, diminui também um pouquinho a temperatura se o seu forno for por convecção. Ah, sim. Eu ia te falar isso mesmo. Ou tentar desligar esse ventilador para ver se pode ser isso, tá? Ou tentar cobrir. Como você já cobriu, né? Mantenha assim para essa próxima receita. Peraí. Substituiu 100 gramas de ovos por gel de linhaça. 80 gramas no total. Que nervo, oh meu Deus. Acho que não rola mesmo sem ovo, né? Ah, peraí, que você alterou mais coisa na receita, né? Você colocou o gel de linhaça a mais. Vamos trabalhar com essa redução de quantidade de purê? Talvez reduzir um pouquinho essa quantidade de gel de linhaça? Coloca uns 60 gramas de gel de linhaça? Vamos tentar corrigir, né? Depois você me manda mensagem lá que a gente vê o resultado e aí continua conversando, tá bom? Eu amo sonho e parei de comer. Pois então vamos voltar a comer, Denise. Que, né? Nós precisamos comer sonhos. Tem uma receita no canal do YouTube. Para fazer o pão francês, qual é o percentual de polvilho azedo? Tem na receita, tá? Dá uma olhadinha na receita que eu vou colocar. Se eu não coloquei na descrição, que eu acho que não coloquei, eu vou pôr daqui a pouquinho o link, mas se não, você vai lá e pesquisa pão francês que você vai achar a receita. Tá lá tudo descrito, tá bom? Conheci você ontem através de outra receita. Estou muito feliz e vou fazer a sua receita de pão francês. Espero que dê certo. Flávia, se você seguir tudo direitinho, temperatura, umidade, ponto de hidratação da massa, quantidades de ingredientes, ordem ali de adição, vai dar certo, tenho certeza. É só seguir a receita. Vai funcionar. Fiz a receita do seu pão francês, mas errei em algum lugar. Vou tentar novamente. Tente, Edneia, isso aí. Não podemos desistir. Não é, Aparecida? Eles duvidam que não tem glúten nas nossas receitas. Isso é muito, muito legal, gente. É importante demais saber. Exatamente isso, Samuel. Ixi, Maria, gente, o que aconteceu com a minha câmera? Ah, eu acho que é nada. É porque eu tô vendo aqui, mas acho que tá tranquilo. Por que o meu pão não cresce? Maria, tem que analisar várias coisas na sua receita para saber por que ele não cresce. Primeiro, tem que ver a receita. Tá equilibrada, não tá? Qual é o ponto de hidratação na massa? Não é a receita, ela funciona, o ponto de hidratação tá legal. Olha o fermento, tá vencido, tá muito tempo aberto, né? Qual é o tempo que você deixou crescendo esse pão? Qual é o tipo de fermento que você tá usando? Então a gente tem que analisar várias coisas antes de eu te falar, olha, é por isso que ele não cresce. Bom, vamos ter que descobrir aí o que que é. Mas só com essa informação eu não consigo te responder por que ele não cresce. Tô fazendo pão francês, tá descansando agora. Arrasou, Marta! Isso aí! Sempre quando coloco um pão ou bolo no forno, a temperatura cai de 30 a 50 graus. Se aumentar a temperatura antes de colocá-los no forno, aí quando abro a porta, quando abro ela cai, chega no grau que quero. Dá certo?
Dá certo, Nara? Dá sim, você pode aumentar um pouquinho essa quantidade, essa temperatura, né, para você pré-aquecer. Na hora que abrir o forno, ela vai cair, é normal que ela caia, tá, gente? É normal que ela caia. Uns 20, 30 graus é normal, 50 é muito. 50 graus é muito. O segredo, né, é você não ter corrente de ar, ou seja, janela aberta, fecha. Por quê? Porque quando entra corrente de ar no forno, a temperatura cai mais. Então, fecha a janela, fecha a porta e busque fazer essa transição de colocar o pão no forno mais rápido que você puder, tá? O mais rápido que você conseguir. Então, coloca o pão no forno, vai baixar a temperatura, é normal. Então, pré-aqueça um pouquinho mais alto, se for o caso, tá? Para você conseguir baixar o mínimo possível da temperatura ideal da receita. A fécula de mandioca ou polvilho doce dá o mesmo resultado? Maruca, sim. Por quê? Porque é a mesma coisa. Em algumas regiões, a fécula de mandioca é diferente do polvilho doce. Aqui tem uma marca que o polvilho doce vem num pacote de papel. Esse polvilho, ele tem um grânulo bem mais grosso. Aí, né, para usar na receita vai dar alteração no resultado. A fécula de mandioca, ela tem um grânulo bem fininho. Aqui eu compro, tá escrito fécula de mandioca, polvilho doce. Então é a mesma coisa. Então, em muitas regiões significa a mesma farinha, em algumas não, porque o polvilho doce em algumas regiões tem o grânulo bem mais grosso. Então use a fécula de mandioca, que tem o grânulo fininho para não dar alteração no resultado final, tá bom? Isso aí, quero saber como é que ficou o seu pão francês, hein? Amanhã vem na live me contar. Teresina Piauí, Nilza presente, arrasou. No Instagram você tem perguntinhas? Tem. Porque tenho muita restrição na minha alimentação. Sou intolerante à lactose e outros problemas. E não janto, por isso faço bolo de pote se a farinha de arroz é boa. Pode usar a farinha de arroz integral, sim, tá bom? Pode usar sim na farinha, no pão de. No pão ou o bolo de frigideira, não. É, o pão de frigideira você pode fazer também, bolo de frigideira, né? E bolo de caneca. Pode usar farinha de arroz integral, sim, tá? Combine com uma farinha mais. Que tenha mais proteína, mais gordura. Você pode colocar um pouquinho de farinha de amêndoas, se você não tiver restrição, amendoim, né? A própria farinha de trigo sarraceno, grão de bico, feijão branco. Então, você pode combinar alguns tipos de farinhas para você ter um resultado mais nutritivo e mais saboroso também, né? Com a textura melhor. Eu fiz o bolo de chocolate, ficou muito bom. Arrasou, Dorinha? Isso aí. Ele fica perfeito. Fica bom, né, Silvia? Aquele bolo de chocolate de ontem que eu falei? Para não errar na hidratação, é bom deixar um pouquinho para o final da receita, pois as farinhas que encontro aqui estou achando que não estão absorvendo todo o líquido da receita. Ju, é isso aí, tá? Quando você vai adicionar a sua água, o seu leite, as massas, de pães principalmente, mas de bolo também, deixe sempre um pouquinho para você dar ponto na massa. Não coloque tudo de uma vez, que você pode perder o ponto. E aí, para corrigir, é mais difícil, tá? Quando uma receita tem linhaça, pode trocar por qual farinha sem ser a chia? Quando ela tem linhaça com a função de dar liga, você pode trocar pela fécula de araruta, pelo polvilho doce, tá? Com essas funções. Agora, se a função é substituir pelo ovo, né? Se a função da farinha de linhaça nessa receita é para substituir o ovo, você vai ter que trocar por outras coisas. Por exemplo, purê de batata doce, gel de psyllium, tá? Mas com a função de liga, você pode usar o polvilho doce ou a fécula de araruta. A receita do bolo de chocolate tá na descrição da live de ontem, tá? E também tá no YouTube. É só pesquisar lá bolo de chocolate que você vai achar. Tá bom? Oi, Sueli, bem-vinda! Mais uma aluna presente, ó. Os alunos estão arrasando, gente. Parabéns pra vocês. Se usar fermento natural nessas receitas, pode usar, tá? E eu não trabalho com fermento natural, só com fermento biológico. E aí a gente pode trabalhar com uma fermentação mais longa ou mais curta. Isso aí a gente tem essa facilidade também, né? Do fermento biológico, que a gente pode fazer um pão rápido ou um pão demorado. Depende muito do tempo que a gente tem. Mas eu não trabalho com fermentação natural. É possível usar? É sim, tá? Pode usar sim. Só vai corrigir também o ponto de hidratação, né? Porque quando você coloca fermento natural,
você coloca ali também mais líquido. Então, só corrigir a quantidade de água da receita ou de leite. Minha eterna gratidão a vocês pela companhia, pela confiança e pelo carinho. Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.